Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Renata, estamos ao vivo com a deputada estadual Dani Portela, do PSOL, que lança a pré-candidatura à prefeita do Recife. Dani, muito bom dia. Você fala para mais de 80 municípios do Agreste de Pernambuco. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora nessa manhã de quarta-feira. Então, Dani, hoje será o lançamento da pré-candidatura aí no Recife. Está animada? Estou animadíssima, viu? Estou super animada para começar a debater a cidade do Recife, que a gente já vem fazendo há alguns anos, né? Na eleição passada, em 2020, eu fui eleita vereadora naquela época, e naquela época eu fui a vereadora mais votada do estado. Então, porque eu escutei muita gente, rodei em todas as regiões da cidade do Recife, e a nossa capital reflete a realidade do nosso estado. Bastante desigualdade, aumento da situação de pobreza e miséria, problema de moradia, acesso à água. Então, em Recife, a gente vê ampliados os problemas que a gente vê hoje espalhados em Pernambuco, em todas as suas regiões. Dani, Renata Torres falando, bom dia para você também. Quando a gente fala sobre o Recife, sobre a capital, não é, Mário? A gente sabe que hoje o gestor, a gente disse, não é nem uma figura mais de político, é uma figura de popstar, né, o João Campos. Principalmente no mundo perfeito que é o Instagram, né? Ele é bem forte, a gente sabe disso, sabe da avaliação do governo dele por aí. Mas você começou falando aí que sabe das desigualdades que existem no Recife. Como, né, conseguir fazer uma campanha contra essa atual gestão, que para a maioria, por causa das avaliações, é algo positivo, e conseguir mostrar esse Recife que você falou agora? Olha, Renata, os dados estatísticos, eu sou uma professora de história, filha de um estatístico, então eu adoro ler números, né? E os dados, eles traduzem muito da realidade do Recife. Recife, até bem pouco tempo, foi a capital nacional das desigualdades. Hoje, Recife é a segunda capital no país com a maior desigualdade que existe. Então, o Recife real, o Recife sem esse filtro do Instagram, ele não está às mil maravilhas. Nós temos em Recife o segundo maior trânsito do país. Essas desigualdades, a gente sabe que elas têm classe social, elas têm gênero, elas têm raça. Recife é uma capital campeã em desemprego, população vulnerável em situação de rua, problemas históricos de acesso a uma moradia digna, acesso à água. Eu sei que isso não é um problema só do Recife, mas no Recife hoje, a maioria são mulheres de periferia que ficam esperando chegar água um dia na torneira para cada 7 dias sem, um dia na torneira para cada 10, está de rodízio. Então, o Recife real, ele pode ser mostrado. Tem espaço, sim, para fazer uma campanha em oposição à gestão de João Campos, que se apresenta como algo novo, mas é a continuidade das gestões que governam o Estado e Recife há quase 20 anos. Então, é preciso, sim, disputar esse espaço, escutar as pessoas. E a forma como a gente vai fazer isso é começando com as nossas plenárias participativas. A gente vai abrir a discussão de um programa para a cidade do Recife, para a gente pensar coletivamente com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil, com especialistas, com as universidades, com as pessoas nos territórios. Nós vamos fazer escuta nas 6 RPAs do Recife. A primeira plenária programática já vai acontecer na próxima semana, a gente vai abrir com mulheres. Afinal, as mulheres são maioria da população no Recife, que nunca teve uma prefeita na sua história, né? Mas a segunda, a gente já vai realizar em Jardim São Paulo, uma das RPAs, porque a gente quer fazer escutas territoriais, porque a gente tem que escutar quem vive o Recife real, quem está todo dia ali com o pé no chão, se deslocando, pegando ônibus, trabalhando, estudando, aquela mãe que precisa levar o seu filho para uma creche foi muito prometida tanto pelo prefeito quanto pela governadora, mas é a mãe
que não consegue voltar a trabalhar ou a estudar porque não tem onde deixar os seus filhos. Então é esse Recife que a gente quer escutar das pessoas e construir uma proposta para debater uma melhor cidade, para reduzir as desigualdades. Olha aí, Jardim São Paulo, que é onde Renata morou muito tempo, né, Renata? Morei ali pertinho, em Areias. É verdade. Ô Dani, como não misturar, por exemplo, o alinhamento político, né, que o pessoal tem hoje com o PSB na frente ampla que apoiou o presidente Lula, né, e ao mesmo tempo, né, já foi pacificada a questão com o deputado Túlio Gadelha, que também queria ser candidato a prefeito, inclusive tentando em Brasília meio que atropelar esse processo aí de vocês? Olha, Mário, duas coisas, né? O PSOL em 20 anos é um partido muito jovem, é um partido que tem cerca de 20 anos. Nesses 20 anos, o PSOL, inclusive, foi conhecido, é o partido que tem se destacado pela sua coerência. E ao longo da nossa história, o PSOL não fazia alianças mais amplas com outros partidos. O PSOL nunca entrou nesses grandes palanques do jogo do toma lá da cá. Em todas as eleições, o PSOL apresentou candidatos ou candidatas à presidência da República. A eleição de 22 foi a primeira vez na história do nosso partido que nós abrimos mãos de apresentar um projeto para o país para apoiar, à época, a candidatura do hoje presidente Lula, entendendo a importância desse apoio num momento muito emblemático, histórico, que o Brasil estava profundamente dividido. Não só o Brasil, né? A gente viu essa divisão, esse racha próximo a nós, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos lugares que a gente estuda. Então, o pessoal entende que não dá para fazer política com neutralidade. E isso levou a gente para um campo alinhado nacionalmente ao PSB. Como também aqui no Estado, o PSOL foi o primeiro partido, antes mesmo do resultado da eleição, que já se declarou oposição à governadora Raquel Lira, à época candidata ainda. E o PSB, posteriormente, ele veio para a oposição. Então, novamente, o PSOL se localiza num cenário político específico no Estado, na oposição à governadora. Mas nós nunca deixamos de ser, apesar desses momentos, oposição à gestão do PSB no Estado. À época, fomos oposição desde Eduardo, as gestões de Paulo Câmara, e essa é a atuação do PSOL ao longo dos anos. Também na Câmara de Vereadores, o vereador Ivan Moraes vem fazendo oposição há 8 anos, desde o prefeito Geraldo Júlio. Eu fui vereadora também, a nossa vereadora Elaine Cristina. Então, é a nossa posição. E a gente não vê dicotomia nisso. É preciso, sim, fazer oposição, disputar a cidade pela esquerda, é onde a gente se localiza, mas ouvindo principalmente servidores e servidoras. Eu sou professora. Então, como professora, não está fácil ser professora e professor e dar educação em Recife, como também não está fácil no Estado. Então, tem muito espaço para a construção. Em relação a Túlio Gadelha, eu acredito que por aqui isso já está superado, porque enfim, sou uma professora advogada, né? Então, como eu fiz direito, eu costumo ser bem legalista e andar dentro das regras. Eu acho que você se movimenta melhor assim, né? Então, nós cumprimos a nossa regra do estatuto da nossa federação. Os dois partidos, a Rede e o PSOL, estão federados. Para quem está ouvindo, a federação é como um casamento. Um casamento que ele tem que durar no mínimo 4 anos até a eleição de 2026. Se alguém desfaz esse casamento, sofre uma série de sanções. Todo casamento tem regras. Então, a regra maior, a lei que rege esse casamento entre os dois partidos, se chama estatuto. E o estatuto, ele é evidente ao dizer que em todos os municípios cabe à direção da federação municipal indicar a sua candidatura. E o ideal é que seja em consenso. O ideal é que nem tivesse havendo esse debate, Túlio ou Dani, era que a gente tivesse construído um consenso em um dos dois nomes, consenso progressivo. Se não for possível, se vai a voto por maioria dos presentes na reunião. Então, isso é a previsão do nosso estatuto, e nós fomos além disso.
A gente abriu o prazo para a inscrição da candidatura, o deputado Túlio Gadelha não fez aqui. A gente abriu o prazo para debate, para apresentar um manifesto, para que a gente pudesse debater, discutir. O deputado também não fez. Então é como se ele estivesse rasgando a lei do estatuto dos nossos partidos que rege a nossa movimentação. Então, pulando a instância, que é a instância cabível, e indo dialogar nacionalmente. Mas olha, em 20 anos de história, nunca na história do PSOL teve intervenção da nacional na esfera municipal, porque o PSOL constrói partidos autônomos. Foi o único partido que eu me filiei, Mário. Eu me aproximo do PSOL justamente em 2016. E o que é que me aproximou do PSOL? É um partido que tem paridade de gênero em todas as instâncias de decisão, nacional, estadual e municipal. Mulheres, ela não só tem voz, ela não tem uma cota de 30%. Elas têm paridade, é 50%. Nós temos voz e voto. E isso faz diferença. Não por acaso, é o PSOL o partido que hoje mais elege mulheres e mulheres negras pelo país afora. É o partido que mais elege mulheres LGBTs, que tem uma das melhores deputadas federais do país, na minha avaliação, que é a deputada federal Érica Hilton. É justamente o partido de Marielle Franco, o partido onde as mulheres elas têm voz ativa. Então, aqui em Recife, na federação, nós já decidimos, né, que a decisão foi coletiva, que o nome posto, que respeitou todas as regras e submeteu à federação, foi o meu nome que foi aprovado. Por isso amanhã a gente hoje à noite vira essa página, fazendo esse lançamento, já começando essa rodada de escuta, de construção de programa, de debate sobre a cidade. E é isso, e a gente está sempre aberto ao diálogo. Eu estou aberta ao diálogo com o deputado Túlio Gadelha, porque dialogar tem que ser o nosso forte. É uma construção que não é individual minha, de Dani Portela, mas é uma construção coletiva, com muitas e muitas e muitas mãos, com muitos movimentos sociais, porque eu nunca andei só. Ô Dani, para a gente encerrar, e aquela reunião secreta de Raquel Lira com Guilherme Boulos? Dentro do PSOL, o que foi falado daquela reunião? Olha, aquela reunião gerou, né? Porque a foto, na verdade, ela circulou. A gente faz a menor ideia de a quem interessou o vazamento daquela foto, eu não faço a menor ideia. Mas aquela foto vazou 15 dias depois que a reunião, aproximadamente 15 dias depois da ocorrência da reunião, né? E, na verdade, no dia que a reunião ia acontecer, alguém ligado ao deputado federal Guilherme Boulos entrou em contato comigo e me comunicou que iria acontecer aquela reunião, dizendo que há algum tempo a governadora vinha pedindo uma agenda com o deputado Guilherme Boulos, que não tinha conseguido ver essa agenda antes, mas que naquele dia eles tomariam um café da manhã. Me ligaram bem cedo, né? E depois disso, eu não consegui falar com Boulos, a correria da campanha de São Paulo, para saber especificamente do que eles trataram, mas o repasse que eu tive, justamente de representações nacionais do partido, ligados a Guilherme, eu sou do mesmo grupo dentro do partido de Guilherme Boulos, e aí que me disseram que foi para debater o cenário nacional, discutir rumo da política, governo Lula, enfim. Eles podem ter tratado de muitos assuntos, São Paulo, Recife, o Brasil, mas é isso. Não custa, e eu acho que Boulos ele tem uma tarefa democrática de estar muito próximo de governar uma das maiores cidades, na verdade, da América Latina, que é São Paulo. Então é preciso sim fazer o exercício de dialogar com quem ele quiser, mas eu tenho certeza e muita tranquilidade de que o PSOL não abre mão da autonomia, do fortalecimento das mulheres, principalmente. Isso é uma pauta prioritária para o PSOL, que ao longo da história, inclusive, Mário, a gente está alguns passos, muitos passos à frente das resoluções eleitorais do TSE, quando determina que as mulheres vão ter 30% de participação nas chapas proporcionais, 30% dos recursos, 30% do tempo de televisão. No PSOL já é 50% há muito tempo, 50%. 50% para fortalecer a participação das mulheres. Negros e negras
para fortalecer a participação de negros e negras 30% muito antes dos tribunais superiores eleitorais sentirem a necessidade de fazê-lo. Então, o PSOL, ele dá voz e vez para mulheres que são fortes. E aí, uma coisa que eu acho que a gente precisa parar para pensar, né? Que ao longo do tempo, também o deputado Túlio ele tem tido alguns problemas com algumas mulheres. Então, no PDT, no passado, a candidatura dele há 4 anos atrás foi rifada numa atuação vertical, de cima para baixo, de Carlos Lupe. No PSOL não é assim. Então não há chance de se fazerem comigo hoje o que foi feito com o Túlio no passado. Naquele momento, o problema foi Adriana Rocha num momento, Isabela de Roldão no outro. Posteriormente, Túlio teria tido problema com Marília Reis, com Heloísa Helena, que é a porta-voz nacional do próprio partido dele, comigo, com Alice Gabino da Rede. E eu digo, a gente precisa lidar, os homens na política, inclusive de esquerda como ele, precisam aprender a lidar com mulheres que têm vez, que têm voz e altivez nos seus partidos políticos. E esse é o momento. Muito bem. Olha, Dani, para a gente encerrar, a Michele Santos manda aqui um abraço para você, está acompanhando a entrevista, e o Dovânio, ele manda mensagem aqui no WhatsApp da rádio e diz que queria agradecer a deputada pelo seu apoio ao CR dos professores do Estado, que a senhora vem encampando essa luta aí para o pessoal concursado a assumir, principalmente quem está no cadastro de reserva. Dani, obrigado, viu, pela oportunidade, boa sorte na pré-candidatura. Olha, obrigada, Mário. Deixa eu só reforçar o convite. Estamos juntos na luta dos professores. O TSE deu um passo importante agora. Estamos juntos aí no Estado. É importante nomear Michele Santos, nossa pré-candidata a prefeita de Caruaru pelo PSOL. Um abraço, estamos juntos, querida. E para todo mundo que puder e estiver próximo aqui de Recife hoje, a partir das 18 horas, na Casa Marielle Franco, no Derby, a gente vai fazer esse convite para debater a capital do nosso estado de maneira de reduzir as desigualdades nela existentes. Obrigada pela oportunidade. Um beijo, Mário. Um beijo, Renata. Obrigado, Muito Dani. bem. Então, 8 horas e 50 minutos. Vou mandar para a candidatura e que pancada ela deu no lugar dele agora no final da entrevista. Respeite as mulheres. E citou uma série de mulheres que ele já teve problema. Eu acho que ele só não tem problema com Fátima Bernardes. Não é possível. Que ela gosta dele, viu? Com força. 8 horas e 51 minutos aqui na sua Rádio Cidade. Mais alguma informação sobre a política, Mário? Só a governadora entrevista Raquel de Lira vai ontem, estar né? aqui na próxima sexta, próximo sábado, aliás, para a inauguração Da estação reinauguração da estação ferroviária. Né? E ontem tivemos aqui a entrevista com o prefeito Rodrigo, foi uma entrevista foi muito cobrado, viu? Os ouvintes arriaram aqui as perguntas na questão da zeladoria. Mas a gente fala aqui, zeladoria. E choveu pergunta aqui, viu? Muita reclamação. Serviços públicos que têm que trabalhar ainda mais, viu? Foi pauleira a entrevista ontem em cima do prefeito. Ele vai ter que passar a campanha inteira respondendo a essas questões, principalmente da periferia. WhatsApp, cidade.